Questão 124, prova amarela do Enem 2020 digital. Entre os materiais mais usados no nosso dia a dia, destacam-se os plásticos, constituídos por polímeros. A consequência do seu amplo uso é a geração de resíduos, que necessitam de um destino final adequado em termos ambientais. Uma das alternativas tem sido a reciclagem, que deve respeitar as características dos polímeros que compõem o material. Esse processo envolve algumas etapas, como separação do resíduo por catação, moagem, hidrólise, lavagem, secagem, pirólise e aquecimento, fusão. Quais das etapas citadas do processo de reciclagem são classificadas como métodos químicos? Para resolvermos a questão, precisamos pensar que estamos falando de plásticos, que são constituídos por polímeros. Então, os plásticos acabam gerando resíduos, então a gente precisa pensar num tratamento para ter um destino final adequado. E é aí que entra a reciclagem, que deve respeitar as características dos polímeros para realizar todas as etapas de separação, como mostrado aqui. Então, mas o enunciado da questão, a questão está perguntando sobre os métodos químicos dentre essas etapas mostradas da reciclagem. Então, analisando, quando a gente fala de método químico, a gente está falando de um processo que altera a natureza da matéria, a natureza da substância. Então, é um processo que vai modificar, vai ter uma substância inicial que vai ser transformada em outra ao final do processo. Ao contrário dos métodos químicos, que não alteram a natureza da matéria, a natureza da substância que está sendo utilizada, né? Então, aqui é quando a gente começa a analisar as questões, a gente tem que, por exemplo, moagem. A moagem não faz uma modificação na estrutura da matéria, né? Ela simplesmente moe o plástico para fazer o processamento e a etapa de reciclagem. A catação também é simplesmente o ato de pegar, não vai modificar a estrutura do plástico. A lavagem vai fazer uma lavagem com água, também não vai modificar a estrutura do plástico. Secagem vai fazer essa etapa logo em seguida da lavagem, justamente para secar, né, para retirar das moléculas de água do material, né, da etapa de reciclagem que está sendo feita. E a fusão também não altera a natureza da matéria, simplesmente modifica como estão organizadas as estruturas, as moléculas espacialmente, né, que vai fazer a transformação do estado físico da substância. Então, quando a gente vai analisar realmente pelo sentido do que é um método químico, que é justamente essa mudança do material inicial para a geração de novas substâncias, a gente encontra que a hidrólise e a pirólise são métodos químicos, justamente porque a hidrólise é o processo de quebra das moléculas por meio da ação da água, enquanto a pirólise é essa quebra das moléculas por meio do aquecimento. Então, quando ocorre essa quebra, está tornando a substância, né, a matéria que está sendo submetida a esses processos vai se transformar em outras substâncias, porque está ocorrendo uma quebra de ligação, tanto por água quanto por aquecimento. E é por isso que nessa questão a alternativa correta é a alternativa A, que representa a hidrólise e a pirólise.